nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, tudo bem com você? Hoje nós vamos concluir a nossa catequese, a nossa série Vocação, falando para você da vocação dos discípulos e a vocação de todos nós cristãos. Meus irmãos, já que nós já vem falando desde a primeira semana de agosto, que esse é um mês especial, dedicado às vocações. Hoje, aliás, semana passada, nós falávamos que Jesus não ouviu, ou a Bíblia não relata, um chamado. E ele declara que ele sabe de onde veio e para onde vai. Ele é o próprio Deus. Porém, a missão de Jesus aqui na terra foi chamando os seus. E pelo chamado, ele chamou os discípulos e continua nos chamando até hoje. Veja só, a Bíblia não relata Deus chamando ele, mas relata ele na sua missão, chamando e chamando. Então nós somos convidados a seguirmos Jesus na implantação do reino, porque é ele que faz a convocação. Eu gostaria de pedir para você prestar bastante atenção nessa catequese de hoje. Eu tenho certeza que aquilo que nós propusemos no primeiro dia, de você compreender o seu chamado, hoje vai ficar um pouco mais claro a partir das orientações que eu tenho para passar para você. Muito bem, toda pregação tem qualquer coisa que inclui um chamado. Toda pregação de Jesus, ele usa para chamar-nos de alguma maneira. Olha, quem quer vir após mim, faz isso. Sempre indicando para nós um desejo dele, é assim que ele vai colocar. Há muitos chamados e poucos eleitos, a quem o convite do reino é um chamado pessoal, e algumas pessoas permanecem surdos. Muitas pessoas chamadas, poucos eleitos, porque muitos não conseguem entender o seu chamado. A igreja nascente, lá no início, já entendeu perfeitamente isso. Tanto que a primeira pregação de São Pedro, ele já vai exortar um povo a deixar a vida antiga. Ele exorta o povo a viver um chamado. Salvai-vos dessa geração perversa, essa geração desgarrada. Ele está chamando o povo à mudança de vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, primeira pregação de São Pedro, ele vai fazer um chamado. São Paulo, escrevendo para Roma, para os romanos, escrevendo para os coríntios, também vai na mesma linha. Valorizai, cuidado para não esquecer a vocação pela qual vocês foram chamados. Cuidai para guardar sempre o chamado que foi dado a vocês desde o princípio. Ou seja, eles compreendem, a igreja compreende que o chamado é de maneira muito constante. E São Paulo, que constitui a comunidade do Coríntios, é que vai fazer esses apontamentos para nós. Você pode acompanhar, se você quiser, Carta aos Coríntios, capítulo 1. Preste atenção ainda no que ele vai dar. Para darmos uma norma de conduta neste mundo, São Paulo, cuja figura transitória, ele exorta-nos a permanecer, cada qual na situação a qual fomos chamados. Veja bem, a vida cristã é uma vocação, porque é uma vida de espírito. Entenda isso. A vida cristã é uma vocação, porque é uma vida no espírito. E o espírito é um novo universo que nos comunica com o Pai. E aí então nós somos chamados a respondermos como filhos eleitos de Deus. Entendeu? A vida cristã, o cristianismo, é um chamado pelo Espírito. E o Espírito é um novo universo que conecta, São Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, dizendo isso, ele nos conecta com Deus. E Deus nos pede então uma resposta individual na situação em qual nos encontramos. Por ser a vocação cristã, então,
um chamado do Espírito, e esse Espírito é o mesmo que anima o corpo de Cristo, a igreja, a eleita, a verdadeira chamada. Por isso temos dons, carismas, temos muitas funções, porque cada um vai com aquilo que tem. E é o mesmo Espírito que nos chama, é esse Espírito que anima esse corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso, o chamado da igreja, quando a igreja nos chama, ela que está nessa conexão e entende que é a eleita do Senhor, ela nos faz um convite para continuarmos a missão de Jesus, respondendo: vem, Senhor Jesus, antecipa a sua vinda. Ou seja, estamos num novo patamar, um novo universo. Alguns estão surdos, mas todos estamos chamados a colocarmos o nosso serviço a serviço de Deus, a serviço da sua igreja, e esse Espírito que nos comunica com o Pai nos faz membros desse novo universo de comunicação. Somos eleitos de Deus. Convido você a, se possível, olhar as catequeses anteriores, as 3 outras catequeses, e concluindo com esta. Todos nós, cristãos, somos chamados pelo Espírito Santo, que nos comunica com o Pai. E uma vez que Ele comunica com o Pai e Ele anima essa igreja, nós somos então a grande família, e cada um com seus dons e talentos devemos colocar ao serviço. Portanto, o dom que você tem, o chamado que você tem, é para colocar a serviço da implantação do reino aqui na terra. Faça tudo com amor. Que Deus te abençoe. Que Deus conceda a você muita paz. Semana que vem vamos falar da vontade de Deus. E aí então talvez fique mais claro a minha vocação para cumprir a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus na sua vida? Que Ele te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz. Coração divino de